Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo então a mais uma aula aqui no Instituto. Hoje vamos estar falando nessa aula, a aula inferioridade. Bom, pegue o seu papel e sua caneta e vamos agora correndo para o nosso propósito de ter uma vida emocional abundante. Vamos lá? Leia comigo, por gentileza. Quando você está diante de um colega de trabalho e sempre acha que o que ele faz e desempenha na empresa é melhor e tem mais valor do que você faz, analise melhor a situação e fique atento. Essa prática é denominada complexo de inferioridade. O que é o complexo de inferioridade? Então, olha essa foto agora comigo. Você está vendo uma pessoa que está sendo pisada por outra. Por quê? Porque sempre tem outras pessoas acima dela. Então, esse termo foi criado por um psiquiatra chamado Alfred Adler, que acreditava que pessoas que possuem sentimentos de incapacidade ou que não conseguem resolver sozinho e de forma eficaz os problemas se sentem inferiores às demais ao seu redor. É o que atualmente conhecemos por baixo autoestima. Então a gente consegue agora ver ali essa menina, né, com uma nuvem em cima da sua cabeça e passando por uma situação como essa, né, de baixa autoestima. Olha só, o complexo de inferioridade em grande parte se origina na infância, em três situações. Vamos lá para a primeira, então. Superproteção. A criança que é excessivamente mimada desenvolve na vida adulta um sentimento de insegurança. Olha essa foto aqui, que foto espetacular, né? Você vê agora o mordomo que está agora com uma bandeja e tem uma mamadeira, ou seja, muitos pais, e agora eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu estou falando, muitos pais acabam mimando seus filhos. Bom, deixa eu dizer o pior conceito que você pode ter. Você, pai que tem uma filha menina, quando você faz tudo para essa filha menina, tratando ela como a sua princesinha, a grande verdade é que você está estragando a mentalidade da sua filha. Sabe por quê? Porque sua filha vai crescer e vai entender no seu hipocampo, ela vai ter arquivos de memória. E os arquivos de memória que ela vai ter vai ser o quê? O pai que sempre fez tudo por ela, sendo o quê? O príncipe. O pai príncipe, né? Tratando a filha como uma princesinha. Ou seja, o pai que está ali tratando. Então, a menina cresce, mas ela cresce com o modelo do quê? De um homem estar servindo ela. E por isso, então, ela se torna mimada. E quando ela casa, ela procura um pai marido. E aí há o quê? Uma grande e enorme frustração. Por quê? Porque são mulheres que vão estar procurando homens, principalmente codependentes, que vão estar servindo ela a todo e qualquer tempo. Sim, vai encontrar, porque existem muitas pessoas com essa característica de codependência, e a característica de codependência, inclusive nós temos essa aula na plataforma, é de ela dar tudo aquilo que ela tem e muito mais para ter um pouco de validação e mesmo assim nunca será o suficiente. Ou seja, essa mulher cresce sendo então mimada pelo pai e automaticamente o que acontece? O marido que ela vai procurar é o marido pai e não o marido. E aí vem a frustração e por vezes essa mulher vai estar entristecida com essa mentalidade porque não encontrou o seu verdadeiro príncipe. Então esse é um conceito muito difícil e isso gera baixa autoestima. Então olha só, gente, essa super proteção à criança não é bom. Você precisa desenvolver ela. Você precisa colocar um mindset de crescimento, fazer ela passar situações adversas, por vezes, onde você está com o controle e fazendo enfrentar a vida, né? Por vezes, eu sempre comento ainda com as pessoas que muitas crianças têm medo, por exemplo, de um rato ou medo de uma barata. Por quê? Porque a barata se transformou, por exemplo, em um dinossauro na sua mente. Houve sequestro neural, por quê? Porque pais e mães, o que fizeram com a criança? Dizendo, ei, olha a barata vai te pegar. O quarto escuro, olha lá o bicho-papão. Ou seja, essa criança cresceu com imagens mentais que os próprios pais colocaram. Ou seja, um desastre na sua mente. Então, não pode ser colocado dessa maneira, né?
uma super proteção ou automaticamente também tentando colocar que uma barata se transforme em um elefante ou um dinossauro na vida dessa criança. É por isso que as pessoas perdem a racionalidade quando vê algum tipo de animal e não consegue ter essa racionalidade. Elas perdem e ficam ancoradas, por exemplo, em um sequestro emocional. Então, onde elas vão estar muito mais com as emoções daquilo que foi plantado na sua mente. E o que foi plantado na sua mente é que a barata é do tamanho de um dinossauro. Então, gente, isso é muito importante, porque a pessoa perde a racionalidade. Então, vamos lá. Outra situação, então, que traz a inferioridade é a rejeição, ok? A criança não encontra na família ações para se desenvolver emocionalmente. Então, olha só. Quando a criança não tem um sentimento de pertencimento, quando você, pai e mãe, permite demais que seus filhos ficam ancorados, por exemplo, num quarto separado, essa criança começa a perder o sentido do quê? O sentido de pertencimento. Quando uma criança perde o sentido de pertencimento, ela vai crescendo e isso vai arquivando como uma imagem mental. E a imagem mental é o quê? Que ela não pertence àquela família. Então, cada vez que um jovem ou um pré-adolescente ele está passando por uma situação como essa, os seus arquivos de memória vão estar cravando o quê? Eu não pertenço a essa família. E por vezes ainda, quando tem uma má influência, acaba caindo na mão de um traficante que quando chegar e ver essa criança, no primeiro momento vai abraçar, vai estar junto com ela e automaticamente esse jovem, pré-adolescente, daqui a um pouco ele pega e diz o seguinte, olha só, agora você vai ficar com essa arma aqui e você vai ficar cuidando, porque nós confiamos em ti. Ou seja, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente começa a ter o quê? O sentimento de pertencimento. Quando ele tem um sentimento de pertencimento, ele começa a dizer o seguinte, agora eu sirvo a esse grupo, agora eu achei alguém que me valoriza de verdade, é aqui que eu tenho que ficar. Então, olha só, a raiz da rejeição, ela é terrível na mente do menino, como é terrível na mente da menina. A menina também, por vezes, vai buscar uma validação, porque ela se sente rejeitada. E quando ela chega, então, toda bonitinha na mão de um traficante, estou utilizando esse exemplo, o que acontece? Ele vai abraçar ela, vai encher ela de joias, vai levar ela num carrão, vai passear com ela, vai mostrar um mundo totalmente diferente. Mas a grande verdade é que essa menina vai se sentir o quê? Acolhida com o poder. Então, com isso, ela quebra a raiz da rejeição e começa a ter uma raiz de pertencimento. Só que ambas as histórias são negativas. Então, a rejeição, ela tem um quadro terrível na vida e na mentalidade dos jovens em pré-adolescentes. Então, nós precisamos estar sempre antenados com esse poder. Então, busque colocar a raiz de pertencimento. Sente-se à mesa, olhem filmes juntos, estejam juntos diante desse propósito para que você tenha sentimento. Abrace seus filhos, ame seu filho, diga que você os ama para que eles se sintam, então, amados diante dessa situação. Ok? Vamos lá. Inferioridade orgânica. A pessoa se sente inferior por conta de algum aspecto físico e acaba transferindo isso para outros âmbitos da vida. Ou seja, a pessoa cria uma raiz de inferioridade porque por vezes ela se sente mais baixa, por vezes ela se sente muito alta, por vezes ela se sente acima do peso, abaixo do peso. Ou seja, são as crenças sociais que são colocadas tentando colocar padrões na vida de pessoas e de crianças, jovens, adolescentes, adultos, seja quem for. Ou seja, ninguém tem esse poder de colocar padrões na nossa vida. Somos nós que somos dono de nós mesmos, do nosso corpo, da nossa vida. Então nós temos que quebrar essa inferioridade orgânica, tá? Então você não precisa estar cumprindo padrões, por exemplo, que são impostos pelas mídias sociais, pela TV, ou seja, por todo o âmbito social que você está andando. Você é um ser humano único e principalmente você tem esse dedo aqui, aonde você tem uma identidade de quem você é. Portanto, os seus valores não podem ser validados com o que você tem no seu exterior. Os seus valores têm que ser validados com aquilo que você tem nas suas crenças interiores. Então, algumas coisas você precisa, então, estar rejeitando diante desse propósito. Vamos lá. O complexo de inferioridade e suas causas. Além das causas que citei acima, existem algumas outras que precisam ser observadas e que fazem com que o indivíduo acabam por desenvolver o complexo de inferioridade em suas vidas. Continue a leitura e confira.
Vamos lá? Nascimento. O sentimento de inferioridade surge em nossas vidas desde muito cedo. Isso porque, quando somos apenas bebezinhos, somos completamente dependentes dos adultos que nos rodeiam, que ao nosso olhar são considerados super-humanos, fazendo assim com que nos sintamos menores internamente. Vamos lá. Pais. É sábio que nossos pais exercem uma poderosa influência sobre a nossa vida. De uma forma geral, não é mesmo? Assim, alguns de seus comportamentos e atitudes podem fazer com que sintamos inferiores em determinados contextos e acabamos levando isso, inclusive, para a nossa vida profissional. E agora você vê, por exemplo, um jovem que está ali em frente ao seu notebook com as mãos na cabeça. Então, ou seja, todo o conceito de um pai ou de uma mãe, você já teve diversas aulas em relação a isso, né? E principalmente essa questão de uma aula de mindset, você começa a entender o quê? Que a mentalidade, configuração de mente para o crescimento ou uma configuração de mente fixa, né, aliado ao talento, por vezes alguns pais olham para as crianças e pensam que essa criança tem que ter nascido com o talento. E como eles não entendem ou não têm o IE, a inteligência emocional, o que eles fazem? Eles começam agora a colocar rótulo na criança. Ah, o fulano de tal não é bom em matemática, o Pedro lá não é bom em português, o João não é bom nisso. Então, tudo isso é o quê? Determinado por crenças inferiores de pais. Então, os pais, sim, por vezes, acabam colocando essas crenças inferiores. Cabe, então, ao quê? A nós estarmos agora reprogramando essas crenças automaticamente com o sentimento de autorresponsabilidade. Então, talvez no princípio da sua vida você não teve como ter essa busca, mas após isso, após você já estar trabalhando, após você ter uma certa idade onde você já tem a condição de pedir um presente, a partir desse momento você se conecta com pessoas que vão estar te levando para a sua visão de futuro e você começa a se aplicar em quê? Leitura, vídeo, aula, leitura, vídeo, aula, automaticamente também o que? Lives, tá? Webinários. Então você agora consegue estar buscando no YouTube para algo poderoso para você também, ok? Vamos lá? Comentário e avaliações negativas sobre os nossos comportamentos, ou sobre nossas falhas e sobre os erros que cometemos ao longo da vida, bem como o hábito de nos comparar com outras pessoas, sempre deixando claro que nossas atitudes estão incorretas e as dos outros estão certas. São alguns dos exemplos de situações que nossos pais praticam e que nos fazem sentir inferiores às pessoas que nos rodeiam, e no ambiente de trabalho aos outros profissionais com quem trabalhamos. Ou seja, olha só, comentário e avaliações negativas sobre os nossos comportamentos ou nossas falhas, sobre os erros que cometemos ao longo da vida. Então, bem como o hábito de nos comparar com outras pessoas. Então, ou seja, os pais comparando seus filhos com outras pessoas e colocando então um complexo de inferioridade ou valorizando principalmente uma questão dos seus defeitos ou de alguma atitude negativa que houve. E isso vai gerando uma baixa autoestima em cima dessa criança, jovem, adolescente e até mesmo depois se manifestando na fase adulta. Então, tenhamos cuidado com isso, porque a crença da inferioridade na criança, que depois vai ser elevada até a fase adulta, muitas vezes estão ligadas a nós, pais, que colocamos isso nos nossos filhos. Então, precisamos ter uma reprogramação de crença. A pergunta que eu quero te fazer é: quanto que vale o seu filho não ter uma crença de inferioridade? Existe preço para isso? Claro que não. Se você é um pai e uma mãe que ama verdadeiramente seus filhos, você quer os seus filhos livres de todas as crenças limitantes sobre a sua vida, ok? Vamos ler? Vamos lá? Problemas físicos. Quando eu falo em problema físico, estou falando de pessoas que se sentem inferiores às demais por ter algum tipo de deficiência física, por exemplo, ou por não enxergarem muito bem, por terem um nariz maior do que os dos outros, apresentarem algum problema na fala, como língua presa, entre outros pontos que este indivíduo, por ter uma autoestima comprometida, acabam dando um valor maior e se comparando a quem não apresenta tais características. Então, olha só, coloquei uma foto aí no próximo slide, problemas físicos, né?
E aí você vê agora um rapaz que tem uma foto ali com um fundo de garrafa, né? Onde ele está com um problema físico e que gera, então, uma crença de inferioridade sobre a sua vida. Então, vamos dar seguimento. Gente, a questão física também gera essa crença de inferioridade, por vezes, na criança, ok? Tanto na criança quanto na fase adulta, tá? Então, isso aí sempre vai estar acontecendo. Vamos lá. São situações que, por serem supervalorizadas, acabam gerando reações emocionais negativas, fazendo com que estes acabem se conectando experiências ruins que passaram anteriormente em sua história. Vamos lá. Preconceitos. Leia comigo. Por mais que estejamos passando por um período de transformação em nossa sociedade, ainda existem pessoas que, infelizmente, espalham os demais diversos tipos de preconceitos por aí, contribuindo para que muitas outras desenvolvam o complexo de inferioridade em sua personalidade. Ou seja, né, o preconceito que vem sempre acusando, e hoje a gente vem de uma fase totalmente diferente. Eu sou da geração de 84, então, ou seja, nós tínhamos muitos bullying e assim fomos criados e passamos por situações, mas hoje nós entendemos verdadeiramente que isso, a neurociência comprova que os bullying realmente eles trazem arquivos de memória, gerando baixa autoestima, gerando a crença de inferioridade, ou seja, trazendo uma má estrutura para crianças que vão estar se autodesenvolvendo, principalmente na fase adulta, né? Então, ou seja, pessoas acabam tendo diversos transtornos, né, de ansiedade ou sentimentos de rejeição ou depressão, principalmente também por causa desses preconceitos barra bullying, ok? Leia comigo, por gentileza. Preconceitos raciais, familiares, de status econômicos, religiosos, de orientação sexual, de gênero, entre muitos outros, são alguns dos exemplos que posso citar e que ainda acontecem em nossa realidade, fazendo com que algumas pessoas que fazem parte desses grupos sintam-se inferiores às demais em algum momento de suas vidas. Então, ou seja, são diversos sintomas de inferioridade que as pessoas sentem, né? Posso confessar para vocês que eu passei por sintomas de inferioridade, principalmente na questão da minha cor, né? Na minha cor negra, na minha raça negra. E isso foi um sofrimento de bullying, inclusive dentro da minha família, né? Onde eu tinha familiar meu que por ser branco, né, acabava então sempre nos trazendo essa crença de inferioridade por causa da nossa cor. Então, graças a Deus, sou extremamente bem resolvido com isso, superei isso, liberei o perdão e tenho um conceito, e além de tudo, eu amo demais a minha cor, e isso não define quem eu sou. Os meus valores são maiores do que uma cor, seja preto, branco, rosa, amarelo, verde, azul, independente. Então, eu entendo que isso é uma bobagem, mas eu tenho uma empatia também, porque as pessoas foram criadas assim e tinham uma crença também limitante e, por vezes ainda, né, muito ainda instruída por pai e mãe. Então, a gente tem a empatia para entender por que as pessoas faziam isso. Vamos lá. Sintomas de complexo de inferioridade no trabalho. Vamos lá. Agora, no ramo corporativo, comparam-se constantemente a outros colegas de trabalho, buscam com frequência por reconhecimento, preocupam-se excessivamente com a opinião dos outros, fogem das interações com os demais colaboradores, são sensíveis às críticas, possuem problemas de produtividade, sentem inveja, destacam os erros dos outros. Vamos lá, vamos dar seguimento. Podem ser agressivos, fazem comparações constantes, têm medo de exibir suas conquistas, tentam dominar e exercer poder sobre os demais colegas de trabalho, têm medo de tentar coisas novas, são pessimistas, tendem a se isolar, têm baixa autoestima e costumam se fazer de vítima. Então, ou seja, o complexo de inferioridade, ele é bem complexo mesmo. Isso aqui a gente está vendo várias características de pessoas, por exemplo, que estão ali com essa inferioridade e, por vezes, ela quer criar até mesmo uma autoproteção. E, às vezes, a autoproteção é totalmente errada. Por quê?
porque ela quer agredir os outros de alguma forma para se autoproteger, né? Você sabe, por exemplo, aqueles cachorrinhos, o pincher, né? Aquele pequenininho, ele acua e se coloca como se fosse verdadeiramente, né, um leão e por vezes coloca cachorros grandes a correr. Por quê? Porque ele se posiciona e ainda se enche o ego para se colocar, se proteger, ou seja, a sua autodefesa. Então, da mesma maneira, pessoas, né, que passam por esse tipo de sentimento de inferioridade, por vezes, acabam elevando o seu ego para criar uma forma de autodefesa pelo seu medo, o medo da crítica, o medo da rejeição, né, a sua baixa autoestima, a inferioridade gritando dentro dessa pessoa, e então ela cria uma capa por fora, característica também de um mindset fixo, ok? Então, sempre aliado ao talento. Então, olha só, como lidar com o complexo de inferioridade? Como é que se lida com o complexo de inferioridade? Vamos lá, pense de forma positiva. E agora você está vendo uma foto aí maravilhosa, onde a pessoa vai estar agora pensando de uma maneira extremamente positiva, né? Alegre, utilizando. Nós aqui no Instituto, nós utilizamos essa questão da PNL, né? A programação neurolinguística, onde eu programo o meu neuro através da língua. Então, eu programo meu cérebro através da língua com positividade, certo? Então, olha só, pense de forma positiva, né? Leia comigo, por gentileza. O pensamento positivo resulta no desenvolvimento da confiança e da autoestima. Dessa forma, você será capaz de superar desafios profissionais e se tornar mais produtivo e eficiente. Então, ou seja, o pensamento positivo resulta no desenvolvimento do quê? Da autoconfiança, da autoestima na vida dessa pessoa. Porque são informações que você vai estar agora conduzindo ao seu cérebro, né? Aqui no Instituto eu tenho uma parede preta, eu já comentei isso em outras aulas, onde eu tenho frases escritas. Uma delas é o quê? Eu sou um coach de sucesso, porque eu estou determinando cada vez mais o quê? O meu crescimento profissional, a minha vitória, e eu vou conduzindo isso ao meu cérebro. Por quê? Porque as minhas amigdalas, que servem como sensores, como alarmes, ela enviam essa informação. Eu sou um coach de sucesso. E isso, meu hipocampo, meu arquivo de memória, que está dentro do cérebro límbico, vai arquivando e vai colocando isso como uma crença verdadeira e vai me gerando o quê? Produtividade e foco para que eu venha alcançar verdadeiramente esse fato de ser um coach de sucesso. É assim que eu me sinto por dentro. Eu sou um coach de sucesso, aonde nós estamos caminhando e correndo para o propósito, ok? Então, olha só. Outra situação, então, para você estar evitando, né? Evitando de se comparar, evite se comparar. O correto a se fazer é enxergar as pessoas como inspirações e referências. Procurar lembrar sempre que somos seres únicos e extraordinários. E que por mais que a sua mente te faça pensar o contrário, ninguém é melhor do que ninguém. Ou seja, nem o seu colega de trabalho é melhor do que você e nem você é melhor do que ele. Então, ou seja, quando você tem essa frase que eu coloco, né, que você é um ser humano em construção, você começa a entender o quê? Que por vezes, em vez de você olhar para outra pessoa com um sentimento de inveja ou de inferioridade, você pode utilizar como uma inspiração, né? O Augusto Cury chama isso de inveja espelho, né? Que é uma inveja onde você está se espelhando nessa pessoa. Eu não gosto do termo inveja, mas eu consigo utilizar um termo pela neurociência, né? Que é o neurônio, né? Onde a gente vai estar com o neurônio espelho, ou seja, né, a gente vai estar se espelhando com aquilo que esteja acontecendo. Então, muito importante isso, nós estarmos avançando para esse propósito. Então, essa questão de neurônio espelho está ligado também com a questão de Daniel Goleman, né, no seu livro Cérebro e Suas Novas Perspectivas, né? Então, o Daniel Goleman fala sobre essa questão de neurônio, né? O neurônio espelho, que é onde a gente consegue estar se espelhando, tendo empatia, né? Tudo isso conduzido, testificado, tudo isso, por exemplo, associado a grandes experiências nas universidades de Massachusetts, de Harvard, de Stanford, e tendo essa experiência em macacos e conseguindo comprovar isso também no ser humano. Então,
muito importante isso, tá? Outra situação, aproxime-se de pessoas positivas. Não é à toa, por exemplo, que a neurociência nos comprova que somos a média das 5 pessoas mais próximas do qual nós convivemos e também das pessoas e dos livros que a gente lê. Então, ou seja, vai se conectando a um número de pessoas, a um grupo de pessoas mastermind, ou seja, Napoleão Hill criou isso, né? Um grupo de pessoas de mente mestra, aonde vai estar crescendo, desenvolvendo um autoconhecimento tão especial para cada um. Então, olha só, estar perto de pessoas positivas garante que as críticas sejam minimizadas, influenciando assim no desenvolvimento da sua autoestima. Isso porque os indivíduos que têm comportamentos e atitudes positivas acabam lembrando a você que você é alguém que vale a pena e que não há necessidade de alimentar o complexo de inferioridade. Por vezes, com quem você está se cercando? Com pessoas que te colocam para cima ou com pessoas que te colocam para baixo, derrubando a sua baixa autoestima? Então, comece a analisar isso, comece a pensar, comece a modificar o seu pensamento para que você consiga estar avançando diante desse propósito, certo? Vamos lá. Reconheça suas habilidades. Isso é muito importante. Evite focar apenas em seus erros e tenha consciência das suas habilidades, competências e do seu potencial infinito, entendendo como eles podem influenciar positivamente em seus próprios resultados e nos resultados da empresa do qual você faz parte. Então, olha ali, tem uma foto maravilhosa ali de um conhecimento, né? De uma lâmpada, que significa, então, essa parte de sabedoria, de conhecimento, de QI, né? E aí você também começa a estar fazendo o quê? Reconhecer as suas habilidades, ou seja, você quebra padrões de baixa autoestima. Padrões de baixa autoestima é você sempre estar se inferiorizando e vendo a qualidade nos outros. Agora, quando você tem autoestima, você começa a ver também as suas qualidades e você começa então a valorizar as suas conquistas e também valoriza a conquista dos outros, porque você entende que os seus valores é de estar em união, crescendo junto e principalmente, quem está bem resolvido consigo mesmo, não fica pegando no pé dos outros, né? Então isso é muito importante. Vamos lá. Próximo, aprenda com seus erros. Leia comigo. Não se inferiorize ou se acomode por conta disso. Reconheça o seu erro e busque sair da zona de conforto e mudar tal situação. Entenda que aprender com os erros é principalmente enxergar os ensinamentos que eles trazem, para que assim você possa evitar cometê-los novamente no futuro. Bom, gente, aprender com os nossos erros é uma das melhores coisas que nós temos. Em vez de ficar, né, no vitimismo, ancorado no vitimismo, nós criamos agora a autorresponsabilidade. E na autorresponsabilidade você vai entendendo o quê? Que eu sou responsável pelo momento atual que eu estou passando. Então, ou seja, por mais que eu sou responsável pelo momento atual que eu esteja passando, eu não vou ancorar meus pensamentos no passado, mas eu vou entender que o passado passou, que eu terei que colher coisas do passado, sim, mas agora no presente eu planto coisas maravilhosas e quando essa fase terminar, estarei colhendo coisas poderosas também. Por quê? Porque tem uma reprogramação de crença, tem uma mentalidade positiva correndo para o avanço, e o avanço é alcançar minha visão de futuro. Qual é a minha visão de futuro? Uma vida emocional abundante. Então, ali eu vou quebrando as minhas crenças de inferioridade. Então, agora a última, reveja suas crenças limitantes. Rever as crenças limitantes é tomar consciência dos pensamentos que surgem em sua mente e que fazem com que você se inferiorize aos outros. Muitas vezes são pensamentos como: eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso ou aquilo, meus pais ou meu chefe me disse que eu não sirvo para isso e que só cometo os erros, fulano tem sempre melhores resultados do que eu, então nem vou tentar e assim por diante. Então agora você vê um cérebro, né, querendo estar avançando nessa foto e você vê uma âncora ali puxando para baixo. Então deixa eu dizer uma coisa, por vezes as pessoas que querem te colocar nesse senso de inferioridade sempre vão estar lembrando palavras negativas, sempre vão estar ativando em você, por exemplo, o pior lado. E nós devemos então o quê? Nos cercar de pessoas, né, como eu falei de Napoleão Hill, de mentes
mestra, ou seja, de pessoas que vão estar ali, um grupo mastermind, né? Um grupo de mente de inteligência, para a gente poder estar puxando essa régua para cima. Então, tudo isso comprovado pela neurociência, que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas do qual a gente está se conectando. Por vezes, então, quebre a sua crença de inferioridade, automaticamente você vai estar crescendo, tendo uma autoestima e não uma baixa autoestima, e também você vai estar agora detonando as suas crenças limitantes, que com certeza você já viu em outras aulas, todos os tipos de crenças limitantes no qual eu também estive explicando. Então, olha só, quando você junta todo esse autoconhecimento, você começa a se autoconhecer, ter o desenvolvimento pessoal e principalmente você vai quebrando a sua crença de inferioridade. Por quê? Porque você merece uma vida emocional abundante. E eu, como seu coach, estou aqui para lhe ajudar a você alcançar esse propósito de uma vida emocional abundante. Não desista, continue avançando. Parabéns por você estar até aqui, né, crescendo, né, cada vez mais em relação ao conhecimento e o seu desenvolvimento pessoal. Certo, gente? Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.